Dia a todos, iniciando aqui mais uma divulgação do livro Universo em Desencanto. E toda a humanidade precisa se reconhecer. O se reconhecer é a joia mais estimosa deste segundo mundo em deformação. Porque tudo que existe aqui é uma deformação. Então a segunda vida foi gerado na deformação. Aí está a causa do porquê, a resposta para alguns do porquê, né? Nós não somos donos da vida aqui, ninguém é dono da sua vida, ninguém tem nada aqui. Porque você reconhecer, você vai saber que a sua energia é totalmente diferente dessas duas energias desreguladas, elétrica e magnética. No meio dessas duas energias, elétrica e magnética, foi gerado o bicho. O nosso, vou dizer assim, para a turma entender mais classicamente, porque a gente fala algumas palavras e por não ter conhecimento do livro não vai entender nada. Então, o nosso eu superior, que é o causador da segunda vida aqui embaixo, quer dizer, ele é que projeta a segunda vida aqui para baixo, começa em forma de energia, depois de energia, vírus invisíveis, depois de vírus invisíveis, vírus visível, depois de vírus visível, essa energia começa a se transformar em micóbrio. Chegou no auge micóbrio, quando há o cruzamento dessas duas energias. Porque neste mundo tudo para nascer tem que se cruzar, é cruzado. Por isso temos aí o Cruzeiro do Sul, o marco, que marca a segunda vida aqui dentro do buraco, uma galáxia Terra dentro do buraco, né? E muitos, por não entender isso, acham que nasceu aqui. O que nasceu aqui foi a parte do chão, quer dizer, quem perdeu a sua vida eterna foi os racionais. E os racionais perderam o seu corpo de massa cosmológica. Eles ficaram despidos da sua massa cosmológica, limpa, pura e perfeita. E essa massa se espalhou para tudo quanto é lado, 7 partes. As virtudes que são geradas do Sol, uma foi para o Sol, uma para a Lua, outra para a estrela, são 3 em cima e mais 4 embaixo, terra, água, animais e vegetais. Como esse eu superior, que é o raciocínio, ele perdeu o seu corpo, então ele projeta, ele está contaminado, preso dentro dessas duas energias, mas ele está fora do tempo, ele não está dentro do tempo. O bicho, o animal racional nasce dentro do tempo e espaço, porque isso é do chão. Por que do chão? Porque foi gerado o micóbrio através do pingo da água, que é uma goma chamada espermatozoide, gerou o feto, que é o micóbio, espermatozoide. E dali, cada micóbio vai fazer a sua construção. Um vai construir o coração, outros rins, outros baços, outros as veias, outro a pele, outra a unha, outro o cabelo. É a formação. Por isso que nos estudos, o racional superior nos diz que o ser humano é uma bicheira em pé, porque o corpo é feito de bicho. Então esse corpo, essa vida é provisória, porque a matéria ela está em degeneração, em transformações. Por isso que nada que se acaba, tudo se transforma. A natureza ela é contaminada. Era uma natureza pura, perfeita, limpa, mas ela, ao descer, ela se dividiu em duas. Era uma energia só, a natureza de Deus era uma energia só da planície racional. E quando houve esse deslocamento, houve uma erosão, criou-se um buraco dentro da planície. Não foi toda a planície que desceu. Aí gerou
descendo 21 eternidade, descendo degrau por degrau. Aí estamos aqui na situação que estamos hoje. No início nascemos como monstro, monstrinho, monstrões. Eram os bichos racionais, dividido em duas categorias: animal racional e animal irracional. Bom, concluindo, chegando hoje, no conhecimento que hoje muitos estão iludidos, achando que é dono do corpo, que é dono da vida. O corpo é meu, o nariz é meu, cuida da tua vida que eu cuido da minha. Enfim, porque estão todos encantados, não lembram mais, perder a consciência racional, porque a consciência ela é racional. Então perdemos um vínculo com a nossa origem e foi gerado na matéria, pela natureza, a segunda vida provisória, até nós recordarmos quem nós somos para voltar. E foi providenciado por Deus a máquina do raciocínio. Ela foi feita fora do tempo. Quando chegasse o tempo dela funcionar, ela ia começar a trabalhar com a energia dela. A máquina do raciocínio começou a funcionamento a partir de 1935, quando ele diz: fecha tudo, acaba tudo, encerra aí, não atende mais ninguém, vamos entrar na era do fogo. Quem estiver comigo, eu salvarei. Quer dizer, terá o retorno da onde saíram, porque estamos aqui encantados, júris condensado na matéria. Às vezes a gente fala júris condensado, as pessoas não entendem. Por quê? São três energias aqui, nessa máquina do raciocínio, que é a segunda vida. A cabeça é um relógio astrológico com 7 ponteiros. 2 da audição, 2 da visão, 2 do olfato e 1 do paladar. Então, e dentro desse relógio existem 3 máquinas. A primeira máquina do tempo, imaginação. Segunda máquina do tempo, o pensamento. Agora, a terceiro estágio, que é a máquina do raciocínio, vai desenvolver o raciocínio para nós sair fora do tempo e espaço, quer dizer, sair fora do campo elétrico magnético. Mas para isso precisa se reconhecer, vir ao livro. Por isso que todos têm, a humanidade tem. Por livre e espontânea vontade nós estamos aqui. E por livre e espontânea vontade, aqueles que quiserem retornar a ser limpo, puro e eterno e sair desse corpo de matéria que não tem valor nenhum. Qual o valor do nada? Nada, porque surgiu do nada, surgiu do pingo d'água dentro dessas duas energias desreguladas. Surgiu essa segunda vida. E a segunda vida, ela não sobe, porque é uma deformação. A segunda vida foi feita provisoriamente nessa energia deformada. Na natureza, nada se acaba, tudo se transforma de uma vida para outra inferior. Então, quem não quiser desenvolver o raciocínio agora, por livre e espontânea vontade, a pessoa não quer pegar no livro, ninguém é forçado a vir pegar no livro, porque o raciocínio é individualmente, cada um tem o seu. Por isso que se diz: cada um nos seus lares, nas suas casas, receberão todas as informações necessárias para o seu desenvolvimento do raciocínio. E quando começar a ler, vai começar a enfraquecer essas duas energias, sair fora do tempo e espaço. Mas tem que ativar a terceira máquina. O GPS para retorno é o livro, que vai fazer essa ativação, a pessoa lendo e relendo, tendo persistência na leitura para sair do atoleiro da lama, o corpo de bicho em pé. Porque, como eu falo assim, bicho em pé? Porque quando termina o tempo dessa máquina, ela vai ser desmanchada, que é a personalidade, essa segunda personalidade. A primeira personalidade nossa é racional, é eterna. O corpo de energia não morre, ele sempre estava mudando de casa. Antes de 1935, acabava a máquina, tornava a renascer de novo. Colocaram o nome de morte, mas foi necessário para a lapidação, que se não tivesse existido a morte, por exemplo, nós estaríamos lá na primeira fase ainda de monstro, monstrão e monstrandante. Nós seria eterno monstro,
Então, por isso foi, como é uma transformação, degeneração para baixo, não para cima, aí as pessoas colocaram o nome de morte. Morreu aqui, acabou, como muitos aí acham que a vida é essa aqui, morreu, acabou. Morreu, não acaba, porque a matéria ela está em transformação. Então, quem não quiser se reconhecer, vai seguir essas transformações para baixo. Termina o ciclo de uma vida, vai pegar outra vida inferior àquela, sempre inferior, até passar por todas as categorias de bicho, de inseto que existe aqui, porque até o inseto, o pernilongo que enche o saco demais, é uma deformação racional, são vírus deformados, né? Porque o mundo é tudo fluídico, tudo aqui é fluídico. O fluido do ar, o fluido da água, o fluido dos vegetais, né? Do animal racional e do animal irracional. Tudo é fluido, mas tudo está contaminado. O único que está aí, como se fosse uma joia no meio da lama, é o raciocínio. Por isso não existe espírito no corpo de ninguém. Somos dois em um. A vida do chão e a vida espacial, que é a vida do racional. A vida dos racionais. Por isso foi feita a máquina do raciocínio fora do espaço e tempo. O raciocínio ele está contaminado. Por isso ele gera uma vida provisória. Então, lendo e relendo, tendo persistência, todos os dias, né, vai enfraquecer essas duas energias, o raciocínio é liberto. Então, a energia racional recolhe a semente que projeta essa segunda vida, a pessoa não volta a nascer mais aqui nem em categoria inferior, porque de 35 para cá, se a pessoa continuar nessas duas energias, vai descer de classe automaticamente, por livre vontade dele mesmo, porque ele não quis se reconhecer a si próprio. Então, é isso aí. Cultura racional, universo de é isso. Ok? Não existe espírito no corpo de ninguém, gente. Depois, tem muitas... Aqui, tudo que nós falamos, os áudios que a gente posta aí nos grupos, todos esses áudios são tirados dos livros. Para quê? Para que todos venham ao se reconhecer a si mesmo e voltar para casa, ser limpo, puro, perfeito e eterno. E sair do mundo da ilusão, do mundo da mentira, né? Porque, já falei, o corpo de matéria é um conjunto de ruína reunida que por si próprio se destrói, porque está em degeneração, descendo, enfraquecendo, a energia está enfraquecendo. Então, por isso não existirá mais seres humanos, vou dizer para a pessoa entender, a partir de 1935, a última fase do animal racional. Quem quiser ficar na lapidação, continua pensando, imaginando. Aí a pessoa sempre vai estar enferma, doente, porque a energia é ruim. E o racional tomou a divina providência de trazer esse conhecimento de cima, não do chão. Esse conhecimento foi feito pelos racionais. O livro é do raciocínio. O livro é do mundo racional. Para que todos os habitantes iludidos aqui na lama se reconheçam e voltem para casa. Ser limpo, puro, perfeito e eterno. Tá ok? Então, tá aí. A escolha é sua. Você que quiser temar, né? Porque aqui não tem regra, não tem doutrina, não é religião, não é ciência, não é filosofia, né? Não é espiritismo, ok? E também não tem ajuntamentos, não tem casa de pregações, não trabalha com fé e nem crê, ok? Nem com esperança. Não existe isso. Raciocínio é raciocínio, porque isso a vida é eterna. Não existe futuro, nem passado, nem presente no mundo racional, porque é eterna a vida. Entendeu? Então, venha se reconhecer enquanto você pode. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.